Olá, estamos aqui novamente na comunidade Novo Olhar para os Sintomas, hoje com o Dr. Leôncio, para nos falar sobre os sintomas propriamente femininos, né? Então, você que assiste nossa gravação no YouTube, também colegas que estão aqui ao vivo, bem-vindos. Quem assiste a gravação no YouTube sempre e não conhece a medicina germânica, sempre é importante lembrar que nós nascemos para sermos saudáveis sempre. E quando o nosso corpo traz um sintoma, qualquer sintoma físico, emocional, psicológico, é porque tem algo que não está condizente com aquilo que a gente deseja na vida, com aquilo que a gente nasceu para ser, para viver, né? Então, nosso corpo só grita por ajuda quando a gente está desviada do nosso caminho saudável, né? No caminho saudável no sentido amplo, todo, né? Então, se você tem algum sintoma que você venha buscar aqui, Leôncio com certeza vai te trazer clareza sobre isso, mas não pare por ali, busque mais respostas e mais soluções mesmo, né? Porque aqui a gente traz as informações, não é o tratamento propriamente, porque normalmente uma doença ela tem muitas raízes profundas, emocionais, psicológicas que precisam ser ressignificadas ou tratadas mesmo no sentido de sair do conflito que está causando. Doutor Leôncio, muita honra te receber de novo. Muito prazer estar aprendendo mais contigo. Então, a palavra está contigo. Obrigado, Silvina. É um prazer enorme para mim participar dessas conferências, né, com você. E um dia para todo mundo que está assistindo e que vai assistir, né? E o tema de hoje são as doenças exclusivamente femininas, né? E eu só faria um- uma observação, né? E que eu entendo o seu ponto de vista de que o corpo grita, né? Mas, na verdade, pedindo ajuda, na verdade, o corpo não grita pedindo ajuda. Quem grita pedindo ajuda é a consciência. O corpo adoece para ajudar a consciência. Então, uma ocasião, já contei algumas vezes isso, minha mãe tinha um problema lá com uma funcionária que levava objetos dela, né? Comida normalmente, embora, um potinho de milho por dia, um potinho de leite condensado. E minha mãe, quando percebeu, deu uma bronca, né? Minha mãe, naquela época, tinha 90 anos. E a empregada falou: Não, mas a senhora esqueceu que nós consumimos aquele milho ontem, né? Uma pessoa com 90 anos tem consciência de que perde a memória, né? Que esquece algumas coisas. Então, minha mãe se travou e continuou observando os roubos acontecendo na despensa dela, mas ficava quieta, não brigava e nem fugia, que a casa era dela, como é que ela ia fugir da casa dela? Então, ela ficava na casa dela sofrendo aquele mal-estar de alguém invadir o território dela. Então, o corpo começou a gerar nela uma infecção urinária recorrente. Toda semana ela tinha infecção urinária. Para que infecção urinária? Para fazer mais xixi, para marcar o território dela, xixi. Já que ela não estava marcando com palavras e com atos, então tinha xixi disponível para marcar território. Então, a doença veio ajudar a mãe, né? Ajudar a pessoa a marcar o território, porque ela não conseguia, a nível mental, a nível de consciência dela, marcar o território dela, por uma série de problemas, né? Então, toda doença vem em socorro da pessoa, né? E a gente acha que o corpo está doente, mas o corpo não está doente. A doente está a consciência da pessoa, né? Que está esquecendo algumas coisas, né? Deixando no inconsciente algumas coisas, não querendo enfrentar. Então, aí vem a doença. Então, toda doença visa ajudar a pessoa, que é um conceito claro da medicina germânica e que é chocante para as pessoas que não conhecem a medicina germânica. Essa visão que a doença vem ajudar a pessoa. Mas vem, né? Ah, tem todo o mal-estar da doença? Tem todo o mal-estar da doença. A fase de cura de todas as doenças é uma coisa desagradável. Tem infecção, tem dor, tem inflamação. Às vezes tem é, derrame de sangue, né? Hemorragias, mas são as características das doenças, são assim, né?
mas a doença vem para ajudar a pessoa, para que ela possa enfrentar aquilo que na consciência dela ela não conseguiu enfrentar. Então, dito isso, vamos dar uma passada nas doenças femininas, né? Olhando de alto a baixo, né? Nós temos as mamas, né? Então, as mamas têm dois tipos de doença na mama. Uma doença que ataca o parênquima da mama, ou seja, a glândula mamária em si, a parte que produz leite, que forma um tumor ali. E a outra doença é dos dutos mamários, que formam tumores também nos dutos mamários, chamado tumores ductais, né? Então, no caso da glândula mamária, o conflito que gera é um problema de desavença no ninho, né? Então, o ninho, por essência, é a mãe e os filhos cuidando, né? E o marido apoiando. E se tem alguma desavença no ninho, com certeza vai faltar nutrição para uma criança, né? Ou para o marido mesmo. E essa falta de nutrição, que ocorre a nível emocional, né, faz com que o corpo desenvolva um tumor na mama. Esse tumor aumenta a glândula mamária para produzir mais leite, né? Já que o problema é nutrição, aumenta a produção de leite com um tumor na mama. Esse é o objetivo de um tumor de mama, né? Não é matar a pessoa, né? Não é destruir a mama dela, é aumentar a produção de leite. Mas se a pessoa não trata bem esse tumor, começa a botar um monte de remédios e não vai na causa do problema, aí esse tumor pode crescer e crescer muito e atrapalhar outras funções da mama, né? E às vezes podem vir duas doenças ao mesmo tempo, né? Ou três doenças ao mesmo tempo, pode ter que vem um problema na derme da mama, né? Na epiderme da mama. E junta tudo isso, aí forma uma doença bastante feia ali naquela região, né? Então, o tumor da mama é para aumentar a produção de leite, essa é a essência, por isso que ele cresce a mama. E quando você trata o conflito que causou aquele problema, ou seja, quando você trata a desavença, a ponto que a mulher possa olhar a desavença como uma coisa irrelevante, aí o tumor perde sentido. Não precisa mais do tumor, né? Que nem a minha mãe, quando ela reclamou para a empregada sistematicamente, ela não precisava mais de infecção urinária. Acabou a infecção urinária. Sem remédio, sem nada. Simplesmente acabou, né? Que não precisava mais do apoio. A minha mãe estava agindo bem. Então, se a mulher consegue resolver os problemas de conflito no ninho, o tumor de mama tende a desaparecer. Não é mais necessário. Outro tumor que afeta a mama é nos dutos mamários. E o tumor que aparece ali é uma fase de cura. Então, a doença que afeta os dutos mamários é uma ulceração nos dutos, por dentro, e essa ulceração é para largar o duto. Esse é o objetivo. Para que largar o duto? Para passar mais leite, para sair mais leite da mama, para não ficar empedrando o leite da mama, né? E qual é o conflito? O conflito é separação no ninho. Então, um filho que se separa, vai embora de casa, dentro de uma briga, por exemplo, normalmente a mãe pega um tumor nos dutos, né? Porque se a criança saiu de perto da mãe e ela produz o leite, então vem essa ulceração da mama para esvaziar a mama da mãe, para que não haja uma mastite ali, Isso. né? Só uma pergunta aqui, Leôncio. Digamos, uma família que normalmente é adolescente, jovens que vive com os pais, pai e mãe, padrasto, então mais difícil ainda, né? Quando tem brigas ali dentro dessa casa, desse ninho. É, nesse caso, no sentido, a briga é feia, continua acontecendo e o filho vai embora, um dos dois vai embora, né? É, poderia acontecer um câncer em todas as partes do seio, né? Tanto no parênquima, Sim, como nos ductos, como na pele, na epiderme também, tudo, sim, né? poderia, poderia. Então, às vezes, um Então, câncer muito agressivo.
É, Eu já tratei casos de câncer lá que tinha três cânceres ao mesmo tempo. Então, a mama da mulher ficou sem a pele, né? Ficou em carne viva, né? Hum. Porque a pele foi destruída no processo, né? Da Isso é a derme, do comum. epiderme. Esse é comum, eu também já atendi. A mulher já tinha removido os dois seios e ela ainda tinha câncer de pele, né? E o câncer sempre retornava, né? Então, as Sim, situações que ela vivia é porque ela não tinha resolvido, a a, separação. a separação continua ativa e ela, então, anos tratando com Né? quimioterapia, com rádio, o peito dela ficou Sim, todo machucado e a situação só piorava, né? é isso, né? Então, cada evento na vida da pessoa pode ter vários conflitos associados lá, né? Então, nesse caso aí que você falou, tem um conflito de desavença no ninho, onde falta nutrição, afeta a glândula. Nesse processo de desavença, o filho vai embora, né? Aí afeta os dutos, né? E a separação física, né, afeta a epiderme, né? E talvez tenha um conflito lá de ataque, né, à mãe, né? Sim, E o ataque à mãe afeta a derme, né? sim, Então é pode levar para brigas. quatro vezes. Quando as brigas são reais, ou às vezes até imaginárias, né? Sim. Então, mas não é a briga em si que causa o conflito, né? É a percepção da briga por parte da mãe, né? Sim. Se ela fica travada naquela briga, então isso tem uma grande chance de ir para o inconsciente e no inconsciente vira doença, né? Então, a briga em si, em princípio, não é um problema, mas a chance é cada vez maior quando há desavenças, porque as pessoas não falam tudo o que têm que falar, não se posicionam corretamente. Tem uma série de acordos inconscientes lá que trava o processo todo. Aí gera doença. Mas na mama são só esses dois tipos de câncer. Quando tem o câncer da mama, a solução da medicina tradicional é cortar a mama inteira. E quando é nos dutos, é cortar o quadrante, né? Você já tira um tumor, e os médicos já sabem que o tumor de duto, ele cresce devagar, né? Então, ele não tende a não se espalhar. Eles aprenderam isso, então ele corta o quadrante e resolve. Mas depois dá-lhe quimioterapia para não deixar voltar o câncer. E não tem nada a ver, né? O câncer não volta porque tem quimioterapia ou não tem quimioterapia, né? Ele volta se tem um conflito, como sem quimioterapia, né? Mais uma dúvida aqui, Leôncio, como hoje o Tá, assunto é doenças femininas, pesquisando no Google diz que 10% dos casos de câncer ou menos são masculinos, os homens também têm. Como você tem. explica isso? O câncer de mama nos homens, né, também existe, né? Eu considero como doença essencialmente feminina, porque quem tem mama desenvolvida e funcional é a mulher, não o homem. Mas o homem também tem a mama, né? E sofre a mesma doença da mulher, né? Apesar de ser uma mama pequenininha, né, tamanho de um feijão, ela é afetada pelo conflito igualmente, né? O mesmo conflito que a mulher tem. Então, por esse conceito, não deveria estar aqui na lista as doenças das mamas, né? Porque o homem também tem doença das mamas, né? Mas é muito raro, né? É sempre muito raro. E quando a gente descobre, né? O pessoal que não trabalha com genética descobre que o homem tem câncer de mama, acha estranho, porque o homem não tem mama, né? Mas tem mama. É uma mama pequenininha, é, tamanho de um feijão ou de um grão de arroz, né? Tem auréola, tem o, Mas o a mamilo, né? explicação está relacionada com a percepção, como você falou. Sim, Não é o mesma coisa. fato em si, mas é como a pessoa percebe, né? Então, um homem que Exatamente. tem percepção sobre as situações, ele também pode desenvolver, mas é mais Sim. raro mesmo, né? Obrigada. Então, se ele cuida da família, nutre a família emocionalmente, né? No lugar da mulher, por exemplo, né? Se é sozinho, né? Ou mais que a mulher, ele pode desenvolver, né? O câncer de mama numa boa. E nos dutos também, igualzinho, né? Mas é mais raro, né? Isso aí esse papel de nutrição é um papel essencialmente feminino, né? De nutrir, né?
ao Diz que gerar é a mais criança. comum o de pele nos homens, né? Como? Diz que o mais comum é o de pele nos homens, da derme. É, a derme, o conflito que afeta a derme masculina, a derme feminina, é ataque ou contaminação. Então, se tem brigas lá onde a pessoa é atacada e leva uma bordoada no peito, né? Então, há uma chance daquela região onde foi atacada crescer o melanoma, né? Que é o câncer de pele, né? Então, é o mesmo tipo de conflito. Aí afeta tanto o homem quanto a mulher também. Agora, o pior de um câncer de mama, né? Das mulheres principalmente, que afeta a glândula ou os dutos, é que os médicos acreditam que o câncer cresce com hormônio feminino. Então, eles agem para eliminar a produção de hormônio. Uma solução que é comum é extirpar os ovários, né? Tira os ovários, tira o útero, né? Para que não cresça, não volte o câncer de mama, né? O que é um absurdo, porque não tem nada a ver com isso. Não faz diferença tirar o ovário. Se a pessoa vai ter um câncer de mama de novo, é por causa de um conflito. E ela vai ter, apesar de não ter ovário. Eu vi uma menina com 28 anos que teve câncer de mama, e os médicos extirparam os ovários dela e o útero, né? E a mama também. Então, deformaram a menina com 28 anos só, impediram ela de ter filhos, né? A troco de nada, no fundo, a troco de uma crença falsa sobre medicina. Então, é muito comum tirarem os ovários ou então dar um remédio que bloqueia os hormônios da mulher, né? Para que o câncer não volte, né? Não cresça de novo. E não tem nada a ver. Ele cresce quando necessário. Eu tratei uma senhora com 74 anos que tinha tido câncer de mama fazia 10 anos atrás. Ela retirou a mama, era um câncer na glândula, e o médico deu para ela remédio para ela tomar, que era um bloqueador de hormônio feminino. E ela, 10 anos depois, apareceu câncer no pulmão, câncer nos ossos, câncer no fígado e no estômago, né? E o médico estava querendo aumentar a dose do remédio, botar o remédio mais forte para impedir a volta do câncer, porque aquele que ele tomou não foi suficiente, né? Ele achou que o remédio era fraco. Aí queria botar um remédio mais forte que ia matar a velhinha lá, né? Aí eu tratei os 4 conflitos dela, 30 dias depois eu não tinha mais nada, né? Os exames de tomografia lá, PET scan, não tinha mais nada, né? As lesões todas curadas. O médico não acreditava, né, que ela estava curada. Mas tratou o conflito, resolve, né? E o médico tanto não acreditava que mandou ela fazer novos exames, que não tinha sentido ela acabar com tudo, né? E ele mandou fazer PET scan a cada 30 dias, eu acho que uns 3 ou 4 meses seguidos. Ele chegou a dizer que o PET scan não era um bom exame para detectar a ausência de câncer. E o PET scan é o melhor exame, né? É melhor que a biópsia, porque é mais cômodo que a biópsia, né? A biópsia ainda tem erros que o patologista pode cometer numa biópsia. Mas no PET scan é muito claro. Tem tumor, tem tumor, não tem tumor, não tem tumor, né? Não importa onde seja o tumor. No osso, na pele, na mama, seja onde for. Então, essa crença médica que os tumores não regridem se você não tomar quimioterápico é uma falácia, né? E quem paga o pato é o usuário, é o cliente deles, né? Então, isso é o tumor de mama. Aí, descendo, né, dos órgãos essencialmente femininos, nós temos o ovário, né? E o ovário tem 2 tipos de tumores lá. Um tumor que começa com um cisto no ovário, né? E vários conflitos podem gerar vários cistos, ou gerar um ovário policístico, são vários conflitos. E esse cisto vai crescendo
né? Ao longo de 9 meses, e ele vai endurecendo, né? E nesse endurecer, que na visão dos médicos é um tumor, né? Um nódulo. Mas ele endurecendo, ele endurece para ficar da mesma consistência do ovário. Ou seja, esse cisto vira um ovário novo, né? E esse ovário novo produz hormônios normalmente, junto com o resto do ovário. Então, a função desse cisto é aumentar a produção de hormônios, né, na mulher. Esse é o objetivo. Mas, às vezes, a mulher tem um conflito e nunca resolve o conflito. Então, ele continua um cisto, evidentemente, crescendo o cisto, né? E cresce absurdamente se for necessário, né? E o outro conflito é um nódulo, daí não é cisto, é um nódulo que vem no ovário, e dentro desse nódulo é normal ter cabelo, crescer cabelo dentro do nódulo, crescer dente dentro do nódulo, né? Crescer carne dentro do nódulo. É como se ali, naquele nódulo, fosse uma gestação, né? E é uma gestação que ocorre, só que uma gestação incompleta, né? Porque a mulher tem dentro do ovário células germinais que produzem uma mulher normalmente, como é feito qualquer mulher hoje, e tem células germinais que não precisam de macho para nascer. Do tempo que a gente era lá, reproduzia tipo ameba, né, por meiose, que não precisava de um macho para conceber a criança. Então, quando essa célula cresce, é como se crescesse uma criança ali. Mas não cresce uma criança bem formada, é pedaços de um corpo. Por isso que tem dente, tem cabelo, tem carne, tem pele dentro desse nódulo. E as duas doenças que afetam o ovário, elas são causadas por um conflito de perda, né? Perda de uma pessoa importante para ela. Então, nós somos mamíferos e quando num bando de lobos, por exemplo, o macho alfa do bando morre por alguma razão, as fêmeas começam a ter problemas de ovário policístico, né? Por causa da perda do macho alfa, que é um cara importante no bando. E qual é o objetivo, qual é o propósito desse cisto, né? Ele começa com uma ulceração no ovário, depois forma o cisto, ou depois forma o nódulo. E quando o nódulo amadurece, vira ovário. Então, no final de 9 meses, essas lobas todas têm um ovário maior, né? A mulher tem um ovário maior, que produz mais hormônio feminino. E produzindo mais hormônio feminino, é para a mulher ficar mais gata, né? Mais atraente para achar um parceiro e conceber uma criança nova para substituir aquela pessoa importante que faleceu. Então, esse é o propósito, né, do ovário policístico, né, ou do ovário com cisto. Fazer com que a mulher tenha maior atração, né, de um macho para conceber. A natureza faz isso, porque se uma alcateia começa a diminuir de tamanho, ela vai morrer e desaparecer. Então tem que manter o tamanho da alcateia. Então as fêmeas têm que conceber na marra, né? E aí vem a doença para fazer esse processo acontecer. Entendendo isso, né, Leôncio? Como fica claro que o corpo faz tudo para a sobrevivência da espécie, né? Então, Sim, para o clã humano não acabar, não se extinguir, o corpo faz coisas que nossa mente racional de hoje, moderna, 2026, não pensa no automático nisso, né? Então, a gente é, precisa olhar para o nosso corpo de uma forma bem arcaica, sim, bem do tempo sim, que nem você fala, dos lobos, né? Porque a nossa fisiologia, ela é igual às animais e funciona com o mesmo sentido biológico, sim. sobreviver. Independente da vontade da pessoa. Não é A assim, eu mulher que não quero perdeu, filhos, eu não tenho, eu é, nunca quis ser mãe. Então, as mulheres isso, que têm conflitos ali, a gente vai entender, não, mas eu nunca quis ser mãe, eu não quero filhos mais, já estou na menopausa. Então, não é o querer consciente, né? esse querer crescente não afeta em nada.
o útero, o ovário está lá para isso. Ele vai se virar nos 30 para fazer acontecer o objetivo dele, né? Então, a mulher não quer ter filho, mas vai ter ovário policístico, se perder alguma pessoa importante. E essa pessoa importante pode ser um pet, né? Perdeu um pet que era é, querido da família, a mulher cuidava lá, como se fosse um filho, vai ter problema de ovário também. Como pode ter problema de mama também, da mesma maneira. E pode também a mulher sentir a dor de uma amiga, né, próxima que perdeu alguém importante e ela manifesta nela a doença, né, por causa da amiga. Sentiu a dor da amiga, o corpo não entende que a dor é da outra, que todos nós somos um no fundo, então manifesta na mulher. E No ano uma consequência, passado, atendi uma mulher que ela desenvolveu uma doença rara no útero e conversando com ela, ela tinha saído de uma separação de um casamento e encontrado um namorado novo. Então, ela estava vivendo uma lua de mel e saiu essa doença rara que ela tinha que parar totalmente com toda a atividade sexual, porque essa doença rara estava, tipo, necrosando ela total internamente, né? Então, você quer falar sobre isso? Sobre por que que quando a pessoa muda de relacionamento, o útero pode responder o colo do útero, né? Isso é bem comum, sim, né? vamos chegar lá, em seguida. Ah, tá. Então, para encerrar o assunto ovário, às vezes a mulher tem um ovário cisto no ovário e ela faz um movimento muito brusco ou recebe uma pancada na região do ovário, isso faz com que o cisto se rompa, né? Com o cisto se rompendo, o líquido do cisto desce para dentro do abdômen, muitas vezes, ou às vezes para dentro do útero, conforme a posição do cisto. Se está mais próximo da parte de fora do ovário, ele cai no abdômen, né? Ali onde está o intestino, bexiga, etc. E se ele estiver mais próximo dos dutos ovarianos, né, ele vai cair para dentro do, do útero, né, através da trompa de Falópio, ele vai cair no útero. E esse líquido que desce, ele é um líquido que, veja, ele normalmente ia amadurecer em 9 meses. Ia virar um novo ovário, uma parte do ovário funcional. Então, esse líquido é um ovário que está ali escorrendo. É um ovário líquido, digamos assim, que não consolidou completamente. Aí ele cai em cima da bexiga, cai em cima dos intestinos e ele gruda naquela região. E ele começa a se desenvolver o ovário ali. E desenvolve um ovário ali no abdômen, né? Isso é chamado de endometriose, né? Então, a endometriose é uma doença que vem do ovário, ela não vem do endométrio, né? Ela vem do ovário. E ela pode dar no endométrio também, né? Mas é uma doença que vem de um ovário. E é complicado tratar, né? Segundo Hammer, esse ovário mais forte, ele permanece, após a cura ele permanece, ele não sai, e muitas vezes gera dor, né? São dores mentais mais fortes. Você tem, em vez de 2 ovários, você tem lá, eventualmente, 7, 8 ovários no abdômen, né? E, mesmo que sejam pequenos, eles são ovários. E isso dói no processo. Então, a saída que a medicina usa é raspagem do abdômen, da bexiga, para eliminar o ovário, né? Mas existem alguns terapeutas que conseguem eliminar a endometriose, né? Eu já vi um caso de eliminar uma endometriose muito grande que através de hipnose, através de um áudio de auto-hipnose para o corpo recuperar aquela região, né? E destruir aquele ovário. E questão de 6 meses, um ano, o ovário que tinha 8 centímetros de largura, né? Em torno da uretra da mulher, ele voltou ao normal. Voltou ao normal. E os médicos também ficaram de queixo caído. Como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Então, o próximo órgão que é afetado aí é a trompa de Falópio e útero, né? E o útero, ele tem duas áreas, né, importantes. Uma é a musculatura uterina e outro é o endométrio, né? Aquele tecido que
absorve e segura o óvulo, né, fecundado para formar ali uma placenta e uma criança. Então, no útero, na parte muscular, vem miomas, né? Miomas é um tumor muscular que está dentro da musculatura do ovário, e o conflito é: eu não consigo gestar uma criança. Então, a mulher que acredita que não consegue gestar, por qualquer motivo, ela desenvolve mioma. A minha esposa desenvolveu o mioma pequenininho, mas desenvolveu porque ela não podia gestar, porque ela fez 3 cesáreas e o médico falou que não era conveniente fazer uma quarta cesárea. Que ela já fez 3, a quarta teria que ser cesárea também. E estaria o útero dela muito frágil por causa das cicatrizes. Mas a cicatriz é forte, né? É mais forte que a própria pele. Então não tinha problema. Mas o médico disse e a gente acreditou. A gente não podia ter um quarto filho, a gente queria ter um quarto filho, né? Na verdade, uma quarta menina. Eu tenho 3 filhos, homens, queria ter uma menina. E aí, ela não pôde segurar uma gestação. Por isso que ela não tivemos o filho. Então, ela desenvolveu o mioma, né? E eu não podia conceber, porque se concebesse, ia ser arriscado para minha esposa e para o feto também. Então, eu também não pude conceber. No meu caso, isso afeta a próstata, né? Então, eu comecei a ter hiperplasia de próstata naquela ocasião, lá, uns 40 anos atrás, né? Que ela veio bem devagarinho, né? Então, esse é o conflito que gera mioma. E o mioma também como ele fortalece a musculatura do útero, normalmente ele não é destruído, né? Mas tem algumas pessoas que conseguem destruir os miomas da pessoa, não com quimioterapia, mas com exercícios, com hipnose ou com suplementos alimentares adequados, né? No caso do endométrio, ele afeta tanto a parte interna do útero como um todo, como a parte interna da trompa de Falópio. São extensões. Então, pode acontecer uma coisa ali ou lá. E o conflito que afeta o endométrio é um conflito de acasalamento, né? Onde a mulher não consegue segurar um óvulo, né? Não consegue implantar um óvulo no endométrio. É o conflito de implantação que a gente chama. E junto com o conflito de implantação, ela pode ter um conflito de briga, conflito sexual, que também impede que ela consiga segurar um óvulo ali, né? E pode ter conflito de gênero, que ela brigar com um homem, né? Brigar com o chefe, né? Com o juiz, com polícia, né? Com um político, que faz com que ela não consiga segurar um óvulo. Então, não conseguimos segurar um óvulo, o problema está no endométrio, né? Que não consegue segurar o óvulo, que é o endométrio que segura o óvulo, né? Então, tem que trocar o endométrio. Então, começa a gerar um tumor no endométrio, né? Para fortalecer o endométrio, né? Na fase ativa, ele gera um tumor. E esse tumor, se ele ocorre nas trompas de Falópio, esse tumor entope as trompas de Falópio, né? E impede a concepção também e pode ser gerador no processo. Tratando o conflito de implantação, que ela não conseguiu segurar um óvulo, ou teve uma briga sexual, né? Ou teve um conflito de gênero, e nas terapias a gente trata os 3 conflitos sempre, né? Que qualquer um dos 3 pode gerar problema, o endométrio volta ao normal, né? O tumor é destruído, a mulher tem uma baita de uma hemorragia, né? Baita porque é maior que o normal, né? Mas é uma menstruação, né? O endométrio se desfaz da menstruação. E no caso do câncer do útero, ele se desfaz também na cura, né? Se desfaz e tudo vira sangue e sai como menstruação. Mas é um volume maior de menstruação. Então, esse é o conflito do útero, né? Não tem outro conflito a não ser esse, né? Depois, descendo, nós temos a vagina, né? E nós temos
a glândula de Bartholin. A vagina, ela tem dois conflitos ali. Um conflito muscular, onde a musculatura fica tensa e pressiona, aperta o canal vaginal, a ponto de não deixar ocorrer penetração. Ou se o conflito vem durante a penetração, aperta e segura o pênis, né? E não deixa sair o pênis, né? Fica preso lá que nem cachorro, né? Então, esse conflito é o conflito de não querer penetração, né? Então, as mulheres que têm medo de ter filhos e não expressam esse medo, isso fica inconsciente. E se eu não quero ter filho, não faço nada para não ter filho, o corpo faz. Ele gera o vaginismo, né? Vaginismo é essa contração muscular. É super dolorida, né? Mas é por conta desse conflito de não deixar a pessoa receber, né, ser penetrada para conceber uma criança, E né? isso Que ela pode não... acontecer mesmo na idade que a mulher não está mais fértil, Sim, sim. por Porque esse é um vontade. conflito do músculo da vagina. Então, ele está ali para isso. Ele tem um programa lá. A coisa não pode ter filho, vai embora. Se o útero está funcionando ou não, não importa. Se o ovário funcionando, não, não importa. É uma função do músculo da vagina. É, e junto da musculatura tem o canal vaginal. Canal vaginal é uma pele, no fundo, ali, né? É uma pele interna, mas é uma pele. Então, ela está associada ao conflito de separação. Então, se a mulher tem um conflito de separação sexual, isso pode gerar uma ulceração na parede da vagina, né? Para alargar a vagina, né? Para trocar a vagina, para poder ter um bom contato. E na fase de cura, ele regenera a camada, a mucosa da vagina. Mas se a pessoa entra em conflito em recidiva, essa regeneração ela começa a ocorrer com frequência e vai aumentando a regeneração e começa a formar um tumor ali na vagina. Então, a primeira fase da doença que afeta a mucosa da vagina é uma fase de ulceração. A ulceração, se ela é frequente, vai dar a perceber que é uma necrose na vagina, né? Os médicos vão dizer que está ocorrendo necrose lá, porque é uma ulceração que não para, ela está em recidiva, em fase ativa. Então, ela vai ulcerando, ulcerando e vai diminuindo, vai destruindo a parte interna da vagina, né? O normal é ter a ulceração e ter a cura, está tudo jóia, né? As doenças vêm quando fica necrose excessiva, ulceração excessiva, ou fica regeneração excessiva. São os dois conflitos que tem, mas é a mesma doença, é separação sexual, né? O conflito. Então, brigou com o namorado, o cara foi embora, né? Ela pode perceber isso como separação sexual, né? E não como é, é, conflito sexual, né? Que afetaria daí o endométrio, mas como separação, né? Não tem mais contato sexual com aquela pessoa. E aquilo que a machuca mais. Então, afeta a vagina, né? E na parte do útero, ainda, no colo de útero agora, né, que está entre a vagina e o corpo do útero, nós temos esse cólugo que é um canal, né, onde desce menstruação, né, e entra o esperma, né, durante a relação sexual. Então, a doença que vem aí é uma doença de colo de útero, câncer de colo de útero. E esse canal é um canal que nem a vagina, só que é menorzinho, né? E nesse canal menorzinho, ele tem uma mucosa. E a doença de câncer de colo do útero, ela começa com uma ulceração dessa mucosa para alargar o colo do útero, né? Alargar para quê? Para que na próxima relação entre mais esperma, né? Entre mais sêmen ali, para facilitar a concepção, né? Aumentar a chance de ter concepção. Também não importa se a mulher quer filho ou não, né? Eu já tratei câncer de colo de útero, uma mulher que tinha duas filhas adultas e ela não queria mais filhos.
Ela não quer, mas o útero quer, né? O útero está aí para ter filho, então ele vai se virar nos 30 para que isso aconteça. Depois que resolvido o conflito, essa mucosa começa a regenerar, né? E tudo volta ao normal. Mas, às vezes, a pessoa não esquece o problema do conflito, fica relembrando dele, que a gente chama lá em fase de cura. Então, ele vai regenerar de novo, e regenera de novo, e regenera de novo, e essa regeneração sucessiva começa a aumentar a espessura da mucosa do colo de útero, e vira um tumor, né? E se a coisa não é resolvida, o tumor vai crescendo, né? Ela pode chegar a ter um tumor ali de 4 quilos, 5 quilos, né, no colo de útero. Então, a saída é tratar o conflito. E o conflito que afeta o colo de útero é o conflito sexual, né? Conflito de acasalamento também, e conflito de gênero, né? São conflitos parecidos com o endométrio, só que focalizado no colo de útero. Então, a regra normal do conflito de colo de útero é que a mulher fechou as pernas para o parceiro, né? Então, esse fechar as pernas, ela não quer mais ter relação. Brigou e não vai ter mais relação. O útero percebe isso, aí ele começa a gerar o câncer de colo de útero para preparar o útero para a próxima relação, aumentar a chance de concepção. Se nessa briga ela percebe que não vai conseguir ter um filho, aí afeta o endométrio, né? E não o colo de útero. Mas os conflitos são similares. E, por fim, a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin é uma glândula que está na parte de fora, está na vulva, perto da vagina, na parte de baixo. E essa glândula tem o objetivo de fazer é, a lubrificação da vagina. Então, é comum a mulher ter uma relação, né, começar uma relação, sem estar excitada. Porque o parceiro dela não faz nenhuma preliminar, né? E vai direto lá para a penetração. E daí, não estando lubrificada, a penetração é dolorida. O que que a mulher pensa? Não estou conseguindo lubrificar. É isso que ela pensa. O conflito dela é essa, não consigo lubrificar. E aí vem a doença na glândula de Bartholin, que é a glândula que produz um, um lubrificante na entrada, né? E essa glândula, já que ela não está lubrificando, na percepção da pessoa, o corpo gera um tumor na glândula de Bartholin para produzir mais lubrificante. Mas o tumor incha, dói, etc., tem todo o desconforto, mas produz mais lubrificante, né? Na hora que ela resolve o conflito, o tumor desaparece, normalmente. E para desaparecer o tumor, o corpo coloca a Cândida albicans, né, que está na vagina da mulher, é o lugar de estoque de Cândida albicans, né? Então ele coloca essa Cândida ali na glândula para destruir esse tumor, né? E gera uma candidíase. Candidíase arde, dói, coça, né? Mas é normal isso. E a candidíase pode vir também em câncer de endométrio, para destruir o endométrio. Mais rapidamente, o corpo coloca uma candidíase ativa lá. Aí ele começa a destruir o endométrio. A cândida destrói o endométrio, sai um corrimento tipo de queijo, etc. Tem um cheiro diferente, né? Que tem células destruídas lá. Mas é a parte de cura. Então, a candidíase, sempre que a mulher tem candidíase, ou é do endométrio ou é da glândula de Bartholin. Raramente são os dois, mas pode ter os dois. Se tiver dois conflitos ativos, pode ser os dois. Como é uma doença muito comum e quem assiste os vídeos aqui são maioria terapeutas aprendizes, né? É, então, como a gente faria para diferenciar qual o conflito está causando a candidíase? Ela pode ser do endométrio, Aham. se tem corrimento tipo queijo, aquele queijo branco, né?
mais pastoso. E tem o cheiro associado também, um cheiro mais forte. Então, isso indica que é o endométrio que está sendo destruído. Está curando já o problema do endométrio. Ótimo. E quando a coceira é só na porta, ali, na entrada da vagina, né, e não tem um corrimento, então é glândula de Bartolin. Mas a glândula de Bartolin, ela incha. Então, a mulher pode, no toque, perceber que está inchada a glândula de Bartolin, né? Ali a candidíase está destruindo o tumor também, né? Mas como você já falou, para mim ficou bem claro agora. É, mas como você já falou, a pessoa pode ter os dois conflitos, né? Pode, pode ter os dois conflitos. São dois Porque conflitos diferentes. é, Um é eu não consigo ter filho, né? A preocupação dela não conseguir ter filho. E a outra, eu não consigo ter relação. Eu não quero ter relação sexual. Não vou mais ter relação sexual porque eu briguei com ele, né? Então aí entra o colo de útero, na verdade, né? A, a glândula do Bartolin é a mulher achar que não está lubrificada. sim. E a mulher não está lubrificada de cara. É normal o homem querer rápido, né? Ir para a penetração, e sem fazer preliminar, né? Ou sem passar um lubrificante lá. E a mulher se culpa por não estar lubrificada. Na verdade, tem que culpar o homem, que foi rápido demais. Se ele tiver as preliminares adequadas, a mulher naturalmente vai lubrificar. Quer queira, quer não queira. É um processo automático do corpo, né? E daí a relação ocorre sem nenhum problema. Ok? Ok. Aí nós mulheres aqui fica bem claro, né? Eu atendi já bastante mulheres com esses casos, né? E tem mesmo a queixa, algumas falam, mas daí a gente ensina, por exemplo, eu trabalhei com fitoterapia, banho de assento, para algumas ajuda e para outras não. Aí Sim. tá, para mim, entendi que o banho de assento é quando não é do endométrio, né? Aí ele resolve, porque é externo, né? Banho de assento é sentar na água morna com vinagre, né? Para deixar Uhum. esterilizando. Sei. Mas esse vinagre mataria a cândida, né? Sim, ele é para aliviar a dor, para parar de Aliviador, produzir sim. isso, Ele mataria a cândida. No isso. endométrio, se você sentar, ter banho de assento, ele não vai penetrar Não no vai núcleo. fazer diferença, né? É Não por vai isso que fazer eu diferença. digo. E eu É, eu não tinha essa clareza, porque para algumas resolve e para outras não, né? sim. Essa é a Fica- razão. Tem mais alguma doença? Nossa, para mim aqui muitas luzes ligaram. Não sei, vocês mulheres que estão assistindo, você terminou teu conteúdo, daí a gente vai para as dúvidas, pessoal. Para as Escreveu no dúvidas. chat, pode ser? Então, a Elaine deve ser estudante da medicina germânica. Comentou: nossas células carregam memórias. Isso também, né, é uma coisa, uma verdade, né? Então, você estava falando de que não é só o que a gente sabe conscientemente, né? A Isso. Glócia comentou. Você quer falar algo sobre isso? Ah, Só com... Então, a Glócia comentou: eu tive 3 miomas no útero que cresceu muito, o sofrimento era grande. Fiz histerectomia parcial em 2014. Depois da cirurgia, voltei a ter uma vida ótima. Provável que também nesse período a Gláucia resolveu situações reais, né? Conflitos que ela estava vivendo, porque tem mulheres que fazem histerectomia, aí começa o calvário delas, né? Então, É, pelo diagnóstico que ela recebe, pela cirurgia que ela faz, isso pode trazer outros traumas para ela, né? sim, sim. Então, Não como sou a mais Gláucia já mulher, eu era tenho que... terapeuta, não dá para dizer assim, você faz, você resolve seus problemas, porque normalmente as mulheres que ficam mais doentes, elas fizeram essa cirurgia e aí que a vida complicou mais, né? É, Então, raramente é a solução. A Luana perguntou, uma dúvida dela: o histórico de mulheres terem intestino preso é considerado uma doença feminina? E qual é o não. conflito ativo nesse caso? Homem também tem intestino preso, né? E o conflito ativo é uma situação indigesta, porque afeta o intestino, sempre a situação é indigesta, que você não consegue digerir,
Você não consegue digerir, então tem que mexer no intestino, a doença vai mexer no intestino, mas é uma situação indigesta que não avança. Eu tenho um paciente que teve lesão na coluna, né, por um conflito de alteração severa, de falta de apoio, afetou a lombar tão fortemente que ele ficou paraplégico, né? Mas não está 100% paraplégico, está 98% paraplégico. Então ele consegue sentir as pernas, mover alguma coisinha, né? Mas muito pouco. Volta e meia ele tem intestino preso. Porque ele pensa a situação dele, ele está 1 ano já na cama. Ele pensa a situação e a perna está igual, ela não melhora. Ok, cada vez que ele conclui que a perna não melhora, ele tem intestino preso. Porque é uma situação que não avança para ele, está parada demais. Quando está melhorando a perna, passa o problema de intestino preso. Então, esse é o conflito da constipação, né? Então, fisiologicamente, o músculo do intestino, em algum ponto do intestino, né, ele se contrai, fica contraído ali. E nessa contração, a parte do intestino posterior àquela contração, ela fica sem contração, fica sem o movimento peristáltico. E não tendo o movimento peristáltico no intestino, as fezes não avançam, né? Também, né? Representando a situação dela que não avança. Aí, na hora que ela resolve o conflito, aí o intestino todo tem uma contração forte, uma cólica muito forte, que afeta o intestino inteiro, né? Não é uma dor de matar, mas é uma dor muito forte, né? E quando tem aquela contração, as fezes saem. E saem na marra, né? Quer você queira, quer não queira, né? Então, muitas pessoas têm essa contração, acham que estão tendo incontinência fecal, mas não é incontinência fecal, é uma contração das cólicas para restaurar a força motor do intestino, né? A força do movimento peristáltico. Aí aumenta o peristaltismo, na marra, as fezes saem. Se tiver fezes no intestino, e deve ter fezes, está tudo parado ali. Ali poderia ser uma diarreia, gases em excesso, tudo, né? Sai tudo, né? Se tem gás, vai sair gás também, né? Se não tem gás, vai sair as fezes só, né? Se as fezes estão líquidas, vai sair diarreia. Mas é uma Uma, lim- excreção uma na limpeza marra, mesmo. é uma limpeza na marra, ou seja, a pessoa não consegue controlar, sabe? Ela não consegue controlar. Então, o corpo esvazia no intestino. Depois volta tudo Sim. normal, né? Mas a pessoa já se envergonhou, já se sujou inteira, né? Mas fica bem depois. Aqui dá para nós, assim, principalmente nós mulheres que queremos que nossa vida ande mais rápido, dá para aplicar muita coisa, isso que você trouxe, né? Que é Sim, uma situação indigesta de algo que não avança, né? Então, quem exatamente. fez formação terapêutica, quem não consegue aplicar, quem quer resolver uma situação no casamento, quem não consegue resolver, todas as situações que causam paralisia na nossa vida influenciam aqui o funcionamento do intestino. Nossa, Leôncia, É. que tem muita, muita informação que dá para a gente olhar para a nossa vida, porque tem dias que o intestino prende, tem dias e semanas, né? Então, aqui também tem agradecimentos a Michele, muito obrigada, Silvina Leôncio, obrigada a você também de estar aqui. Elaine, sempre muito bom ouvir o Leôncio, meu mentor. Essa situação que não avança pode gerar intestino irritável, com certeza, né? Porque ele Na vai. verdade, o que gera intestino irritável é outro conflito. É também uma Vai- situação indigesta, mas é uma situação indigesta com raiva, normalmente, ou uma situação de merda, que a gente chama, né? Quando vai lá no intestino grosso, uma situação de merda. Mas não é mas questão de avançar e não avançar, né? É uma situação indigesta. Isso, e você fica lembrando dela o tempo todo. Então a doença permanece, né? Permanece ulcerando lá o intestino, né? Porque é uma fase de cura da doença. A doença do intestino ela começa com um tumor, né? Pode ser pequeno ou grande, né? Redondo ou plano, e na fase de cura o tumor é destruído. Mas se fica ativando na fase de cura essa destruição, ela começa a destruir a própria camada do intestino. E aí o pessoal chama lá de colite ulcerativa. Mas a ulcerativa é a fase de cura da doença, né?
que não para de ulcerar. Mas é diferente de um conflito que não avança, né? Sim. Mas dá para Então, um juntar os conflito dois, né? pode ter os dois, né? Pode ter os dois Eu, conflitos. no meu Assim, caso, eu entendo que não separa a raiva do não avança, né? ok, mas Para mim, né? ok, mas a colite ulcerosa, né, que é ou doença de Crohn, ela afeta a mucosa do intestino, Sim, né? E o constipação afeta a musculatura do intestino. São dois tecidos diferentes. sim, Então, dois conflitos. Você pode ter os dois ao mesmo tempo? Pode ter os dois ao mesmo tempo. Eu tratei uma mulher que tinha três conflitos, né? Eu fui começar a pesquisar os três conflitos, e o primeiro conflito dela tinha as três situações, né? As três situações. Então, eu tratei aquele conflito apenas e resolveu, né? Mas em cada evento pode ter vários conflitos associados ao mesmo tempo. Depende da percepção da pessoa, sempre. Então, o conflito de constipação é a situação indigesta de que não avança, né? É uma situação da vida que não avança. Problemas com tribunais, por exemplo, é típico de dar constipação, né? E a intestino irritável, né, é um intestino que está com ulceração frequente, né? Aí é uma situação indigesta também, mas que afeta a mucosa do intestino, né? Nessa mucosa nasce um tumor, depois esse tumor é destruído e, às vezes, se destruir em excesso, virou uma colite. muito agradecida, Leôncio. Vou parar a gravação aqui. Então, quem assistiu a gravação até o final, pode deixar seu curtido, seu comentário, se não estiver inscrito no canal. Pode encontrar o Dr. Leôncio no Instagram. Também, se quiser o WhatsApp, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E muito bom sempre, Leôncio, escutar, porque todas nós aqui a gente cresce com esse conhecimento e isso com certeza amplia a rede de pessoas que estão fazendo um trabalho mais interessante, ajudando mais pessoas, mais mulheres e homens, né, também, né? Então, o mundo Sim. fica mais bonito, mais interessante com a tua E ajuda. as, e as Obrigadão. mulheres também ficam mais bonitas e interessantes na medida que ela usa esse conhecimento para tratar a sua situação antes de cair numa cirurgia com o médico, antes de cair numa quimioterapia, né? Que são coisas que, na verdade, não resolvem. No máximo, contornam ou diminuem alguns sintomas, mas podem gerar outros mais, né? Então, Sim, ao se tratar na germânica, você começa na raiz do problema, né? E é um tratamento que é feito a nível mental. Não é um tratamento feito com remédios, nem com cirurgias, nem com medicamentos. Então, é muito mais leve, muito mais leve, né? sim. Dói muito menos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes dói. Eu tratei uma mulher que tem um filho autista, eu estou tratando o filho autista dela, né? O filho não fala, então eu trato através da mãe. E a mãe, ao lembrar a cena do filho, lembrou uma cena indigesta, né? E ela vomitou logo depois da sessão. Na sessão, ela quase vomitou, mas depois da sessão, ela vomitou, ou seja, ela reativou um conflito indigesto, né? Sim, Onde que não podia engolir. Então, se não pode engolir, tem que expelir, tem que vomitar. E era um conflito que não tinha nada a ver com o tratamento feito, mas as cenas que ela lembrou durante o tratamento tinham uma situação indigesta que ela vivenciou. Então, sim. reativou o conflito. Faz parte do jogo, eu diria, né? Mas depois, no dia seguinte, ela estava bem, não tinha mais nada. Esse que é o maior benefício. No dia pode doer, no momento, nos meses que está tratando, mas a longo prazo, que nem você falou, nós mulheres ficamos mais bonitas, mais felizes, mais realizadas como pessoa, menos dependente de tantas situações externas. Então, tudo Exato. vai modificando. Então, agradeço muito a oportunidade, novamente, de poder conversar com vocês, né? E vamos para a próxima.